É o UAU que fala, não é isso? Que coisa linda. Ficamos empolgados aí com a apresentação do Estevão. Viu só? Daqui a pouco a gente vai usar tudo isso. Já está sendo usado, né? Mas assim como a gente usa o WhatsApp todo dia, toda hora, para envio de arquivos, inclusive, e tudo mais, a gente vai usar isso também no nosso dia a dia. Aliás, tem pessoas aplicando essas soluções na casa, né? Então, antes de chegar em casa, ele quer ver como é que estão as coisas lá. Se acontecer alguma coisa, ele quer saber como que ele pode proteger a casa dele. Você tem isso na sua casa? Já pensou em colocar? Então, daqui a pouco, isso vai acontecer. Por isso que nós estamos aqui hoje falando desse tema. Certo, pessoal? Como é que está aí? Gostando? Tudo certo? Maravilha. Então, vamos continuar. E agora é um momento bastante importante. Só algumas coisinhas para relembrá-los. Nós vamos ter hoje premiações e sorteios. Então, se você quer participar, se inscreve lá nas nossas redes sociais, segue, compartilha, dá o like e tudo mais, que aí você automaticamente o pessoal está pegando essa relação para você participar dos sorteios, não só de brindes da tag e tudo mais, mas também alguns dos nossos parceiros providenciaram e proporcionaram isso para a gente, e a gente é grato também. Nós vamos ter, é claro, vocês receberam a programação, nós vamos ter daqui a pouquinho um coffee break, né, para dar uma paradinha, tomar um café, vamos ter o almoço também mais tarde um pouco, e nós vamos continuar mais lá para o finalzinho, falando com a Priscila, que vai apresentar para a gente, junto com a sua turma aí, a equipe de Growth, né, e de sucesso do cliente. Muito bem. Então, agora nós vamos partir para os nossos parceiros, incríveis parceiros. Nós vamos começar falando com Marcelo Orsi, da Quacklink. Depois, na sequência, vamos ter o Davi Souza, da Cor, e o Caio Vaz, InfoSpeak, que já foi mencionado aqui, inclusive, pela Pri. Vamos dar toda a atenção, então, para o Marcelo Orsi. Bem-vindo. Obrigado. Salva de palmas, salva de palmas. Bom dia a todos. Fico muito feliz de estar aqui, poder apresentar parte aí do contexto de trabalho aqui com vocês. Confesso que, quando eu comecei a conversar com a TAG, eu pensei comigo, né, o que de fato eu posso entregar de valor aqui, né, e o que de fato é realmente relevante para esse contexto de trabalho de vocês, né? E o que sou eu aqui nessa história? Basicamente, a Quacklink, ela é uma empresa fabricante de um produto. Mas que produto é esse? É o produto que é a primeira etapa de tudo isso que o pessoal que estava anterior a mim colocou para vocês. Nós somos o início da telemetria. Nós somos o hardware. Tá? Então, vamos lá. Eu vou apresentar rapidamente para vocês o que a gente faz e por que a gente está aqui. Tá? Quem que está controlando Vamos lá. Basicamente, a gente entrega um hardware, tá? E foi engraçado, porque assistindo a apresentação anterior, eu vi, a pessoa perguntou, puxa, mas e o que mais vocês entregam, né? O que acontece aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro, para vocês saberem, a Quacklink é uma empresa hoje de capital aberto, tá? Não me perguntem o que é uma empresa de capital aberto na China, porque eu não vou saber explicar, mas é uma empresa de capital aberto, com investidores. Hoje ela tem mais de 1 bilhão de capital investido e entrega para os seus acionistas mais de 80% aí de resultado dentro dessa operação. A gente já entregou mais de 46 milhões de equipamentos no mundo inteiro, tá? 3.800 clientes em todo o mundo, em mais de 140 países. São 500 funcionários. 500 funcionários. Mais da metade deles engenheiros. Eu não me incluo aí, tá? Eu não tenho nada a ver com engenharia, mas confesso que, dados anos de trabalho, eu acredito que eu fale no mesmo nível. E a gente hoje tem tem 3 centros de pesquisa e desenvolvimento de produto. Ah, obrigado. Aqui vai ficar bacana. 3 centros de desenvolvimento e pesquisa que desenvolvem produtos dentro de internet das coisas. Tá? Vamos lá. Nossas soluções.
O nosso core hoje é transporte, logística, carro, veículo. Foi de onde nós nascemos. A partir do carro, eu consigo tirar qualquer informação e, através de um sistema, você analisa e entrega um resultado. Então, rastreamento, monitoramento, gerenciamento logístico, enfim. Um outro item da empresa é a mobilidade. Tudo que está relacionado à administração de um ativo à distância, eu consigo através desse contexto de trabalho. Então, eu tenho o transporte, eu tenho a mobilidade, tudo que você já viu na rua de rastreamento para veículo, caminhão, enfim, é transporte. Tudo que é relacionado a um gerenciamento, a um rastreamento de um ativo, ou até mesmo os bike sharings, scooter sharings, o compartilhamento de veículos, está em mobilidade. A QuickLink trabalha também com redes, com roteadores industriais, para automatizar produções, automatizar empresas e entregar um dado no final. A QuickLink também trabalha no agronegócio, principalmente com a pecuária, oferecendo as tags para identificação animal e customizações. Se você tem algum tipo de necessidade, e isso foi colocado aqui logo no começo, e você não conseguiu desengavetar essa necessidade, a gente desenvolve o produto para você e te entrega na ponta. Tá? Então, vamos lá. Aqui, aqui ou aqui? Ó, funciona. Onde é? Para cá ou para cá? Ih, eu acho que alguém vai precisar me ajudar aqui. Opa. Não, mas eu acho que pulou. Espera aí. Como trabalha? Espera aí. Deixa eu voltar para o meu slide lá. Tem alguém apertando para mim? Espera aí. Está acelerado. Eu estou apertando para trás, ele está indo para frente. Vamos lá. Opa, como é que... Vamos lá. Agora sim. Então, vamos lá. Então, falei basicamente quem somos. A QuickLink é uma empresa chinesa com sede em Xangai. Aí o pessoal deve estar perguntando o que esse cidadão está fazendo aí. As nossas áreas de atuação, transporte, mobilidade, redes, pecuária e customização. Como não pode deixar de ser, nós temos certificações desde de processos até ambientes seguros e meio ambiente. Qualquer produto QuickLink, qualquer item que eu entregue para vocês, eles já saem com a certificação europeia ou a americana. Como eu falei no início, a QuickLink é uma empresa de capital aberto. Qualquer número que eu apresente para vocês aqui não é mero devaneio, ele está auditado, ele é, de fato, o que a gente colocou. E todos os produtos que vocês têm aqui, eles têm certificação na Anatel, ou seja, eu trabalho com telecom, eu entrego algo para vocês, e para entregar isso via rede de telefonia, eu preciso ter a Anatel. Tá? Isso é básico. Tá? Como a gente trabalha? Então, a QuickLink, ela fabrica o hardware. Ela te entrega um hardware, um dispositivo, que basicamente vai te entregar a telemetria que hoje vocês têm no equipamento de vocês. O equipamento, o gerador de energia. Tá? Então, este brinquedinho aqui, ele entra na jogada. E o que ele faz? Ele faz a primeira perna do trabalho, que foi todo explicado aqui pelo pessoal que estava aqui antes de mim. Toda a telemetria é gerada através de um equipamentozinho como esse. O que tem dentro desse equipamento aqui? Entradas, saídas digitais. Você viu que cabe no meu bolso, né? Agora ninguém mais vai ver. Esse equipamento está na retaguarda, ele está garantindo para vocês o que de fato está acontecendo com aquele equipamento na ponta. Então, o que hoje ficou bem claro e até bem interessante para mim? Vocês precisam ter horas trabalhadas do gerador. Vocês precisam saber a tensão da bateria de um gerador. Vocês precisam ter dados de temperatura do motor do seu gerador. E para que tudo isso? Para fazer a manutenção preventiva. Ou para
se precaver de eventuais necessidades de manutenção. E se de fato isso ocorrer, eu tenho que captar esse dado, traduzir, e como uma das meninas falou aqui, eu preciso entender primeiro o que está acontecendo, agir, para depois prestar o serviço. Então, muitas vezes, quando você faz a telemetria, você já se antecipa ao problema e, se bobear, já resolve sem a necessidade de mandar uma pessoa lá. Basicamente, isso quer dizer que você tem uma economia, vai ter uma economia financeira, e isso é importante para qualquer tipo de operação. Então, hoje a QuickLink está aqui por quê? Porque nós somos o hardware que vai na sua máquina, capta o dado e entrega na nuvem. Tá? Obviamente, a gente não faz isso nada disso sozinho. Tem outros parceiros aqui, eu sou a máquina, eu sou o hardware. Assim como vocês têm o gerador, nós aqui temos um equipamento que vai fazer essa telemetria, que é exatamente esse que eu mostrei para vocês. Então, o cliente chega e fala assim, olha, eu preciso de um equipamento que tenha 2 entradas, 2 saídas, uma porta serial. Fala, peraí, o que você quer com isso, né? Qual que é a sua necessidade de fato? Eu preciso monitorar uma máquina, preciso monitorar um gerador, porque eu preciso me antecipar a eventuais demandas. Uma delas é a manutenção, né? O cliente vai pedir manutenção, mas essa manutenção, eu posso antes ter um relatório, uma informação do que está acontecendo com aquela máquina na ponta? Sim, você pode, através da telemetria, que vai entregar isso num relatório, e você vai poder analisar o que está acontecendo, o que aconteceu, ou o que vai acontecer daqui a um tempo com aquela máquina. Então, quando você se antecede a um problema, você resolve ele antes de quebrar. É a mesma coisa para um caminhão. Caminhão não pode parar, diferente do gerador, né? Todo mundo acha que ele está lá paradinho, bonitinho. Ele está, mas ele tem que estar com a temperatura média, padrão dele, para, se ele for acessado, ele poder ser ligado imediatamente, né? Então, aquela temperatura média tem que estar lá. O óleo, as lubrificações, a máquina em si, ela precisa estar pronta para agir no momento em que ela for requisitada. E como me preparar para isso? E caso ela seja acionada, ela esteja ali para responder, basicamente com telemetria. Então, hoje nós somos a máquina que faz essa telemetria. Tá? E os produtos que atendem vocês, de uma maneira geral, esse que eu mostrei para vocês, que é o GV65, basicamente ele tem um monte de entradas, saídas, você consegue fazer N coisas com ele. Você consegue até monitorar se o seu ativo está saindo do lugar e indo para outro. Obviamente, para tirar um gerador do lugar é algo que exige bastante recurso. Mas eu consigo te dizer, a partir do momento que movimentar, eu te aviso, olha, ele está saindo dali e está indo para um outro lugar. Se você loca um item para uma determinada área e ele vai para outro, imediatamente essa informação vai chegar na central e eles vão saber. Tá? Se esse equipamento ele não foi ligado durante um determinado período de tempo, a sua central 24 horas, que está aqui, ela vai ter essa informação, ela vai ter esse relatório. Então, tudo ali é captado, tudo ali é entregue e fica à disposição para que, antes do problema acontecer, a gente agir e, obviamente, você ter uma tranquilidade melhor para prestar o seu serviço sem sofrer com as consequências de um serviço que, eventualmente, você pode ir lá e não existir, né? E aí é perda de dinheiro de fato. Aqui é legal mostrar para vocês... Opa, parou de novo. Aqui. Então, eu gosto muito de mostrar as possibilidades. O que dá para fazer com isso? Então, com rastreador, né? A gente chama de rastreador, e ele é bem pequeno, ele vai dentro da máquina, né? Basicamente, ele tem uma entrada analógica. Para que serve uma entrada analógica? Para ver nível de combustível. Eu puxo um fio, plugo na boia e sei exatamente o nível do combustível da máquina. Isso está caindo no seu relatório aqui. Você já tem tudo na mão. Já tem tudo na mão. Uma interface one-wire, para que serve isso? Isso também é um fio, só que é um fio que me possibilita entregar dados de temperatura,
do que está acontecendo com a máquina e também de identificação do usuário. Se eu precisar que um usuário seja identificado na hora de atuação ou de manutenção daquela máquina, eu consigo identificar através de uma OneWire. Mas aqui, basicamente, a gente fala de temperatura, porque o contexto de vocês tem isso muito implícito. E se o motor deste gerador tiver uma necessidade de telemetria mais avançada, a maioria desses motores vem da indústria automotiva, tem um protocolo por trás, eu consigo até pegar a telemetria avançada. Tá? Eu consigo ir lá na CAN, que é um protocolo, é um computador de bordo, e puxar dados dessa telemetria e entregar para vocês na plataforma. Então, tudo isso para se antecipar ao problema. E se antecipando ao problema, você evita gastos desnecessários. É aí que a gente entra. Então, essa maquininha faz a primeira retaguarda para o produto de vocês, para a entrega de vocês. A gente fala aqui, manutenção descomplicada. De fato, a gente tira toda uma dinâmica de trabalho que antigamente era muito operacional e agora, com análise, 70%, 80% dos problemas que eventualmente você teria mandando um técnico lá para descobrir o que aconteceu, você já mata aqui. Tá? Esse é um dos produtos. O GV300 nada mais é do que mais do mesmo, com mais entradas e mais saídas. O que eu quero dizer com isso? Com equipamento como esse, eu sensorizo uma máquina. Se eu coloco mais entradas e saídas, eu consigo gerenciar abertura, fechamento de porta, de compartimento, consigo te dar quantas horas a máquina ficou ligada, quantas vezes ela foi desligada, quem deu manutenção, essa interatividade com a máquina para saber se ela está recebendo informação, ou o acesso remoto a ela para saber se ela realmente está funcionando, você faz tudo por aqui. E aí a diferença é basicamente a quantidade de entradas e saídas. Aqui eu te entrego mais uma serial. Por uma serial, eu capto muito mais dados, eu consigo puxar a capivara da máquina e te avisar, olha, está de fato funcionando, está com todas as funcionalidades em dia, está 100%. Então, no dia e na hora que você precisar, ela vai estar ali para funcionar e vai te responder rápido. Quebrou o carregador da bateria do gerador. Ele imediatamente vai identificar a tensão e vai mandar para a sua central. A sua central imediatamente vai avisar, olha, precisa trocar a bateria do gerador de energia, porque ele vai começar a descarregar, não vai recarregar, e você não vai ter resposta do gerador quando de fato faltar. Conseguimos agir antes disso acontecer. Então, aqui, tudo isso você consegue resolver uma maquininha teoricamente bem simples, mas que faz a telemetria de fato. Bom, de novo, essa aqui, a QuickLink, é uma empresa chinesa com sede em Xangai, que faz as máquinas que fazem a telemetria. Obviamente, a gente não funciona sozinho, né? Aqui precisa ter uma conectividade de celular, aqui precisa ter uma plataforma web para administrar ou gerenciar e entregar pronto o dado que vai aparecer para você no seu computador. Tá? E, óbvio, garantia, assistência técnica, tudo isso é default. Isso tem que ter e a gente tem aqui no Brasil. Tá? Nosso posicionamento hoje como empresa, somos uma empresa de internet das coisas. Nós nascemos com a necessidade de gerenciar, monitorar, fazer a telemetria de um veículo. Mas a partir do momento que eu tenho um ponto de energia ou um dado trafegando numa determinada linha, eu consigo pegar esse dado, mandar para a nuvem e, através dele, gerenciar toda uma cadeia produtiva e te entregar dado, enfim, te entregar tudo o que é possível num ambiente de administração, gerenciamento do item, do ativo ou do que você quiser. Eu trouxe um vídeo, não sei se dá tempo de apresentar, mas basicamente não dá. Então, é o seguinte, aqui estão os meus contatos, a QuickLink, se vocês quiserem seguir, tem novidades saindo todos os dias, mas é a empresa que eventualmente vai te dar uma retaguarda, um suporte, quando a sua máquina estiver mandando dado para a nuvem, e ela vai te avisar, está acontecendo algo aqui, eu te entrego através disso aqui. Tá bom? Basicamente é isso. Alguma dúvida?
pergunta, por favor. Obrigado, Marcelo, pela apresentação. Eu gosto de olhar para frente, né? A gente tem falado bastante e eu vi que o posicionamento da Quack Link fora, né, é internet das coisas. Total. Né? A gente entra no site deles, né, no site chinês, eles falam disso, né? Aí se você pudesse falar um pouquinho, né, como é que é esse posicionamento lá fora, como é que eles estão vendo, porque a gente até falou aí um pouco de 5G e outras coisas que vão acontecer. Olha, hoje o contexto é bem amplo. Hoje a questão é internet das coisas, de uma maneira geral, é o que de fato eles entregam, né? E eu preciso de uma máquina para fazer isso. Então, é desde o monitoramento básico de um veículo até uma situação crítica, né? Vocês falaram de situações críticas, de desastres. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Nós fabricamos roteadores industriais. Para que serve um roteador? Para entregar internet. Ah, legal. Eu tenho um desse em casa. Mas espera aí. Eu estou falando de roteadores industriais. Hoje a gente tem projetos com roteadores onde eu conecto uma ambulância, eu coloco um roteador em cima de uma ambulância, conecto todos os itens, todos os periféricos dessa ambulância via wireless, e no momento de um acidente, no momento de uma intercorrência, esse atendimento ele é todo monitorado, desde o veículo que está prestando aquele serviço até a hora que se dá o atendimento para a pessoa acidentada. Você coloca essa pessoa dentro da ambulância e coloca todos os monitores cardíacos, pressão e tudo mais, tudo isso está conectado. Quando a ambulância sai, ela já está enviando o dado para o hospital, e quando ela chega no hospital, a equipe médica que já está esperando o paciente lá, já sabe exatamente o que o paciente tem, o que está acontecendo e como vai agir. Então, é muito parecido com o que vocês têm aqui. É a prevenção ou é a antecipação da coisa. Para quê? Para ganhar rapidez, para não perder dinheiro e até para salvar vidas, né? Isso é um dos itens, isso é uma área de atuação da Quack Link, que é a internet das coisas. Você conecta o que você quiser, monitore e entrega. Tá? Monitore e entrega. Gado, né? Monitoramento, rastreabilidade animal. Né? Eu consigo te entregar, desde o momento em que o animal nasceu até o seu abate, toda a sua cadeia, todo o seu histórico de alimentação, o que aconteceu, o crescimento, para quê? Para que quando você vai comer uma carne, né, que você compra num açougue ou no supermercado, você tenha a garantia de que todo aquele produto passou por regras, foi realmente validado e creditado para ser vendido ali e vendido com a qualidade que tem que ser. Cadeia produtiva, cadeia de frigorificados, monitorar, gerenciar geladeiras à distância, equipamentos de precisão, equipamentos com... A gente falou muito de desastre aqui no começo da reunião. Hoje existem sensores, atuadores, que conseguem captar com antecedência tudo o que está acontecendo numa determinada região e, de novo, se antecipar ao fato. Né? Quem trabalhou com a questão de Brumadinho, já existiam sensores e atuadores na região. Né? Aquele dado já estava chegando em algum lugar. Né? Aí tem as perguntas, por que não agiram antes? Né? Deu tempo, não perceberam? Enfim, estava sendo usado como devido? Então, isso é importante. Então, de uma maneira geral, tudo que se conecta hoje na internet precisa de um device que vai fazer essa interlocução. Casas inteligentes, o que você quiser. Marcelo, obrigado. E você levantou uma coisa bem legal, só que eu queria não deixar passar, né? A questão de Brumadinho lá, você falou, bom, os sensores já existem, né? Já estavam lá. Então, aí a gente vê como é importante o ser humano estar junto da tecnologia, né? A tecnologia, ela precisa do ser humano, porque quem vai decidir se vai agir, não vai agir, vai analisar aquele dado que está vindo e vai transformar em ação, no final é uma pessoa. O mundo já chegou num nível de entrega muito interessante, muito bacana. Através de um device como esse, você consegue captar o dado e enfim, ter diversas análises. O problema é,
Você precisa ter o ser humano capacitado para analisar aquele dado corretamente e tomar uma ação. No final das contas, o ser humano, né, fazendo um link aí com a apresentação do Rafa no começo, cada vez ele está tendo um lugar mais nobre, vamos dizer assim. Né? Sem dúvida. Então, sem dúvida. Gente, nós nos preparando, a gente vai ter espaço. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Sim. Não, depende do cliente. E isso eu acho que um outro parceiro meu aqui vai comentar. Na verdade, assim, o equipamento ele é como se fosse um celular. Tá? O device ele é como um celular. Ele precisa de um SIM card. E aqui você trafega um dado. Totalmente independente do cliente. É que tudo depende do ponto de vista também, né? Eu não sei, a TAG hoje entrega isso aqui pronto já? A gente entrega o serviço completo, né? A gente integra tudo, mas eu acho que a pergunta dele, o equipamento da QuickLink, ele, por exemplo, no Brasil, eles são líderes na parte de rastreamento veicular, né? Sim. E aí você tem inúmeras empresas pegando o equipamento dele e implementando, porque cada empresa entrega um serviço diferente. Pode ser um rastreamento veicular simples, pode ser de cadeia frigorificada, como ele falou, e aí vai depender da empresa pegar o hardware. A conexão, aí o... A internet é usado do cliente ou é de vocês totalmente independente do cliente? Isso aqui, na verdade, é de vocês. O hardware é nosso. Na verdade, quando tudo isso que a gente falou aqui chega até você, teve uma equipe aqui na TAG que já trabalhou e já fez. É que você não vê, mas é assim. E por isso que eu acredito que eu e alguns outros parceiros estejamos aqui. A infraestrutura que está por trás de vocês para entregar tudo que vocês já têm, e é legal vocês usarem isso, porque está ali, está na mão, já está pronta. Eles fizeram. Então, o que acontece? A TAG contratou um hardware da QuickLink, isso aqui sozinho não serve para nada, tá? Nem para parar a porta ali Não, precisa ter uma inteligência por trás. Aí alguém pensou e falou assim, bom, eu consigo tirar dados daqui, tá, eu vou mandar para a nuvem. Aqui tem um hardware, dentro dele vai ter uma conectividade celular, que é o meu parceiro aqui, a Cor, que vai falar logo na sequência. E esta conectividade vai mandar este dado para algum lugar, que é uma plataforma web, que já tem o relatório, já tem tudo, já mastiga para você. Então, quando isso chega para você, para o franqueado, né, está pronto, está tudo pronto. É que é aquela coisa, né? Uma vez eu fui num evento da BMW, né, e eu estava falando com o diretor de marketing da BMW, ele falou assim para mim, Marcelo, eu tenho um problema aqui gravíssimo, gravíssimo. Eu preciso fazer eventos com os meus clientes para que eles dirijam o carro, façam test drives com o meu carro, e eu preciso estar constantemente explicando para ele que o meu carro tem suspensão ativa, que ele vai fazer uma curva a 80 km por hora e o carro vai fazer a curva sem derrapar, porque tem suspensão ativa, tem todo um comportamento eletrônico, uma questão de produto aqui absurda, desenvolvida há anos, e aí o cara acha que ele é piloto, né? E aí ele fala, pô, eu dirijo pra caramba, eu consigo e tal, vou comprar outra marca. Aí vai comprar um Audi, ou compra uma Mercedes, eu preciso mostrar para ele que, quer dizer, aqui vocês têm praticamente a mesma coisa. Vocês já têm toda a infraestrutura desenvolvida, construída e te dando a retaguarda. É só usar. Está fácil, está na mão. Então, quando isso chega para você, ele já chega o hardware conectado à sua máquina, o seu gerador, ou o que quer que seja, com a conectividade e com o relatório. Vai mastigado. Você só precisa olhar e entender. Olha, está acontecendo isso aqui com o meu cliente, preciso dar o atendimento remoto ou preciso dar o atendimento presencial? Ah, remoto, você vai resolver 70% dos casos. Presencial, opa, preciso ir lá. Mas quando isso acontecer, você tem certeza de que o serviço que você está prestando lá na ponta é o serviço exato. Você não vai chegar lá e perder a viagem tendo que descobrir tudo o que aconteceu e que vai acontecer. Então, aqui está tudo automatizado para você. Esse é o contexto do produto. Por favor. Essa conectividade depende do sinal. Sim, celular. Celular, por favor.
uma suposição técnica. Por favor. Você tem, vamos chamar isso de kit. Sim. Eu não, a tag. Eu sou um pedacinho. Tá, chamemos isso de kit. Kit. De monitoramento. Bom. Perfeito. Então, eu tenho um cliente que tem 2 geradores no mesmo local, no mesmo endereço. Perfeito. E eu tenho um gerador a mais ou menos 50 ou 80 metros de distância do outro. Perfeito. Eu tenho um monitoramento funcionando perfeitamente bem. E tenho outro com um problema de constância de sinal. Tem sinal que varia. Já trocamos, já fizemos o posicionamento novamente daquele kit. E também fizemos a troca do equipamento. E mesmo assim ele não funciona. Ou seja, ele é inconstante. Tem ideia do que seria isso? Ou é uma macumba? Pode ser também. Na verdade, tem muitos fatores que influenciam um monitoramento, um gerenciamento à distância. Na minha visão particular, eu acho que pensa no seu celular. Pense no seu celular. É a mesma coisa. Quando você entra num subsolo ou quando você entra num elevador, ele ainda funciona, porém com debilidades, né? Então, assim, pode ter interferência? Sim, pode. Mas se num lugar, quantos metros um do outro? Não deve, não pode. Se um está funcionando bem, o outro tem que estar funcionando também. Ô, Marcelão, falando de equipamento... Aqui, sim. Esse caso, a resposta é simples. Não está o Quick Link lá. Pode ser também. E a Sorana vai levar o Quick Link para trocar lá na quarta-feira. Tá bom. Matou? Não, isso aí... Entendeu o problema? Então, não, e a pergunta é muito boa. Então... Não, é que acontece o seguinte... Eu entendo que existam máquinas, nem todas as máquinas de vocês ainda estão conectadas. Vamos conectar. A manutenção descomplicada está aí. O que é descomplicar? Joga isso para a nuvem, pega o dado ali, joga para a nuvem, tem a central Service Desk. Isso, Service Desk, atendendo, tudo direitinho. Ele ali está fazendo todo o trabalho para você. Ele vai agir preventivamente. E, na minha visão... Só de agir preventivamente, você já está a 90% com a retaguarda garantida. Aí você vai ter certeza absoluta que quem você está mandando lá para fazer a manutenção vai fazer o serviço que ele está prestado a fazer. Marcelo, deixa eu fazer um comentário aqui, pegando a deixa lá do seu Eduardo e a explicação do Rafa, né? A TAG, os parceiros que estão aqui, esse ano de 2022 foi um ano muito legal, porque a gente definiu algumas parcerias estratégicas e nesse caso, por exemplo, a gente tem ali hardware de outros fornecedores. Hoje, a gente tem 2 fornecedores de hardware aqui que estão conosco, o Juan da Comp vai falar, mas da manutenção descomplicada, o tradicional, de geradores e câmeras frias, a gente está fazendo hoje com o Quick Link. Então, aonde não tem Quick Link, a gente está tirando e colocando Quick Link. É uma empresa de nível mundial, a qualidade, enfim, não só a qualidade do produto, mas o suporte que a gente tem aqui do Marcelo, que é fantástico, isso faz toda a diferença, né? E aí, até pegando o do teu xará lá, o Marcelo, lá, que é meu amigo, fez uma pergunta bem legal, que eu acho que o próximo vai falar, né? O Davi, que é o especialista em conectividade, que é da Core, e que vai falar das tecnologias de como conecta, né? Então, hoje, a gente usa muito o GSM, que é a questão é o celular, é um chip de celular, mas para aplicações de IoT tem outros tipos de conectividade, que aí é a praia do nosso próximo... Exatamente, Tudo isso influencia. Por isso que hoje ainda, e quando a gente falou ali no começo, né, há muito espaço para empresas inovadoras, porque cada solução é uma solução. A gente não tem uma solução de prateleira. Então, você precisa ver não só a questão de sinal, a questão do uso, né, porque o IoT ele usa
Ele usa menos bateria, por exemplo. Então, você coloca devices, aí coloca dispositivos que ficam 5, 6 anos no local. Mas, para que isso aconteça, ele tem uma transmissão de dados menor do que um celular que você está fazendo um streaming de vídeo, vendo um negócio do YouTube, do Netflix. Então, é da aplicação. E a aplicação precisa ter alguém que entenda, né? Um engenheiro, uma empresa inovadora, pessoas que analisam, para ver, fala, bom, o que eu vou usar ali nesse caso? Então, essa complexidade que a gente tenta tirar e entregar o produto para o cliente, porque senão o cliente tem que montar uma empresa de IoT, né, para fazer Resumindo, eu entrego uma peça que capta um dado ali na hora. E esse dado eu traduzo em informação. Para eu mandar para algum lugar, entra a conectividade, que vai ser apresentada aqui agora. E para essa informação, esse dado que a conectividade entrega ser inteligível, né, ser interpretado por vocês, que são os especialistas na área, você precisa ter um relatório, você precisa ter uma plataforma que vai te traduzir essa informação. Você só vai tomar a decisão. Esse pacotinho completo já está feito aqui pela TEG. Isso está entregue na sua mão. Aí, obviamente, aí tem que implementar, enfim. Vocês já têm isso hoje funcionando em várias... mas o pacote completo você já tem. Então, a retaguarda está ali, né? E ela está ali para te ajudar a prestar o melhor serviço e de forma mais eficiente. Resumindo, é isso. É igual para carro, é igual para caminhão, é igual para outros itens que a gente tem aí no mercado. Geladeiras, frigoríficos, enfim, o que você quiser. É isso. Salva de palmas, senhoras Muito e senhores. obrigado, foi um prazer. Obrigado, Marcelo. Presença ilustre aí do Marcelo, muito obrigado. Pode deixar aqui, não sei se o Davi vai usar. E aí vamos conectar tudo isso, né? Então, as deixas que vocês deram no finalzinho aí foram excelentes para a nossa próxima palestra, Davi Souza da Cor. Antes só queria perguntar um dado, desculpa, Davi. Uma coisa que o Marcelo falou para mim quando a gente se reuniu, por favor, Marcelo, quando a gente estava conectado na nossa conferência, eu perguntei para você quantos aparelhos vocês têm ativos hoje por aí. Acho que foi esse do Brasil? Do Brasil e no mundo. Fala um número aí para o pessoal entender do que a gente está falando. No mundo foi o que eu coloquei ali. No microfone, para ficar registrado. Vamos falar de Brasil, que está mais fácil aqui, né? Entregues para os clientes, hoje a gente está perto aí dos 7 milhões de equipamentos. Conectados, em torno de 3 a 4 milhões de equipamentos conectados só no Brasil. Só no Brasil. Ativos, funcionando. Tá? E aí? Dá para confiar nos caras ou não? E assim, telemetria tem do básico, da localização, do rastreamento, monitoramento simples de um veículo, até operações em fábricas conectadas com entrega de dados ali na hora para tomada de decisões, assim como vocês têm que fazer aqui também. A mesma coisa. Show de bola. Então nós agradecemos por ter um parceiro assim tão bem consolidado no mercado para ajudar a gente nessa caminhada.